E aí, turma, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto anterior com a nossa aula 2. Lembra onde nós paramos na aula anterior? Então, na aula anterior nós falamos da crise da economia açucareira. A produção açucareira no Brasil entrou em crise. Por quê? Vocês lembram? Então, os holandeses foram expulsos do Brasil, E Portugal, então, na época, tinha se libertado da Espanha e tinha interesse em retomar a produção de açúcar e continuar sendo o líder nas exportações de açúcar na Europa. Então, os portugueses chamam os holandeses e fazem um acordo com os holandeses, assinam com eles um acordo chamado Tratado de Haia. Neste acordo, Portugal indenizava em 4 milhões, na época, os holandeses, para que eles fossem embora definitivamente do Brasil e não retornasse mais. Aí os holandeses pegam esse dinheiro, vão para suas ilhas, lá nas Antilhas, Lá eles dão início a um processo também de produção do açúcar. Eles já tinham aprendido todo o processo aqui no Brasil, E lá as ilhas também tinham clima e solo favorável à cana. E aí então os holandeses vão começar a produzir açúcar lá nas Antilhas, muito mais próximo da Europa. Eles vão produzir um produto melhor, mais barato que o nosso, e o Brasil vai perder, Então, a prioridade que o Brasil tinha na comercialização do açúcar, quer dizer, a economia açucareira entra em crise. Isso coincide, na época, com o fim da União Ibérica e com o restabelecimento do trono português, Na época, o Duque de Bragança tinha tomado o trono de Portugal, tinha conseguido libertar Portugal da Espanha e tinha adotado o título de Dom João IV, a dinastia de Bragança. Então, dá início então a esse processo aí. Bom, e aí o que aconteceu? O Brasil já não dava mais os lucros que antes. Era preciso agora encontrar um novo produto que trouxesse os lucros esperados por Portugal. Aí o governo português cria o famoso Conselho Ultramarino. Esse Conselho Ultramarino, na época, então, vai estimular a buscas de novas riquezas do Brasil. E é nesse contexto que vão as expedições que já existiam na época, agora vão dar tudo para poder encontrar essas novas riquezas. Então nós tínhamos aqui 2 tipos de expedições: as entradas, que eram expedições oficiais, organizadas pelas autoridades brasileiras, que tinham a função de fazer o patrulhamento do litoral brasileiro, para evitar invasões, e também tinha a função de buscar riquezas, as drogas do sertão, também de buscar ouro. Então a coroa portuguesa vai estimular ainda mais as entradas a fazer isso. Mas na época já existiam as bandeiras. As bandeiras, na verdade, elas surgiram lá no século XVI, quando a capitania de São Vicente entrou em decadência. Os paulistas, sem ter recursos, porque na concorrência com a capitania de Pernambuco, a capitania de São Vicente não conseguia produzir a mesma quantidade de açúcar, nem com o mesmo preço que Pernambuco. Então, a produção açucareira em São Vicente entrou em decadência. Os fazendeiros daquele lugar, para não morrer de fome, então, eles tiveram que buscar outras atividades. Foi neste contexto que surgiram ali as bandeiras. As bandeiras eram expedições, armadas de particulares. Geralmente essas bandeiras eram formadas por de 800 a 1.000 pessoas, Eram os fazendeiros do lugar, eram mestiços, Ali tinha índios, tinham negros, Muitos deles, ou mestiços mesmo, que se embrenhavam no mato para buscar novas riquezas. Então essas bandeiras, quando elas surgiram, no início do século, lá no século XVI, início do século XVII, esses bandeirantes, eles davam prioridades para buscar ouro. Então, ali naquela região litorânea, eles não encontraram grande coisa, Existia, eles encontravam ouro, mas era um ouro de péssima qualidade e a quantidade não interessava a coroa, Mas esses bandeirantes, quer dizer, as bandeiras já existiam. Quando os holandeses invadiram o Brasil, naquela segunda invasão, lá no século XVII, os holandeses desviaram propositalmente o comércio de escravos para a região de Pernambuco.
Então, as outras capitanias brasileiras não recebiam os escravos, né? E isso acabou estimulando o surgimento das famosas bandeiras de pré-ação. As bandeiras de pré-ação eram aquelas bandeiras que embreavam no interior do Brasil, estouravam as aldeias indígenas e capturavam índios para vender como mão de obra. É claro que a escravidão no Brasil era proibida, né? Já existia uma lei que proibia a escravidão, mas nesse momento, né, a coroa portuguesa e os próprios brasileiros faziam vista grossa em relação a isso. Por quê? Porque não existia mão de obra, né? Então, eles não tinham outra forma que não escravizar os índios para poder suprir essa necessidade. Então, as bandeiras de pré-ação já existiam. Aí, o que aconteceu? Nesse período, no final da União Ibérica, quando o açúcar entra em decadência, a coroa, então, vai começar um processo de estímulo para se buscar ouro. E é aí que as bandeiras de pré-ação acabam encontrando ouro acidentalmente, né? E isso vai dar início, então, ao processo, né, que nós chamamos de ciclo da mineração ou ciclo do ouro. Tá, mas antes disso, vamos falar um pouquinho dessas bandeiras aqui. Quais foram os tipos de bandeiras que existiram no Brasil, né? Então, como eu disse para vocês, as bandeiras de pré-ação foram as bandeiras que foram criadas com o objetivo, né, de capturar os índios, principalmente nas missões, para poder servir de mão de obra, né? E muitas vezes os próprios fazendeiros e a própria elite, né, luso-brasileira do Brasil, fazia vista grossa em relação a isso. As bandeiras de prospecção foram as primeiras bandeiras que surgiram com o objetivo de encontrar ouro, né? Mas quem vai encontrar ouro são as bandeiras de pré-ação e que vão dar início ao processo que a gente chama de ciclo da mineração. Mais tarde surgiram duas novas bandeiras com o ciclo do ouro. A bandeira que a gente chama de sertanismo de contrato, que eram bandeiras contratadas pelos fazendeiros para poder capturar escravos fugitivos, né? Ou então para estourar mesmo aldeias, né? Com o objetivo de recapturar os escravos ou então até mesmo índios, né? Para poder escravizar. E as monções, essas monções eram expedições fluviais responsáveis por abastecer as minas no centro do Brasil, no caso aqui as minas do Cuiabá, tá? Então, e a descoberta do ouro acontece entre 1695, né? Tem alguns historiadores que falam de 1694, né? Então foi mais ou menos nesse período, né? Na região das Minas Gerais. Isso vai dar início, então, quer dizer, no final do século XVII, ao ciclo do ouro. Vamos ver como é que isso aconteceu, então. Lembra que eu contei para vocês que Portugal tinha restabelecido o trono, né, que a dinastia de Bragança agora, sobre a liderança do rei Dom João IV, né, vai dar início ao processo ali. O Conselho Ultramarino, então interessado em descobrir novas riquezas, eles vão então estimular a busca dessas novas riquezas e é nesse contexto que vai, né, ser descoberto o ouro. Bom, depois que foi descoberto o ouro, a coroa portuguesa, né, vai criar o regimento dos superintendentes, né, que eles chamam de guarda-mores e oficiais para as minas do ouro. Essa superintendência vai acabar criando um órgão menor, chamado Intendência das Minas. A Intendência das Minas foi criada porque, quando se descobriu ouro na região das Minas Gerais, isso provocou uma verdadeira corrida do ouro para o lugar, né? Então, muitas pessoas de todos os lugares, né, de regiões do Brasil se dirigiram para aquele lugar. Até mesmo, né, portugueses que escutavam histórias fabulosas a respeito da quantidade de ouro que foi encontrada naquele lugar, começaram a ir para o lugar. E não existia estrutura nenhuma naquela região para acomodar essa quantidade de pessoas, né? Por isso que eles falam de momentos extremamente difíceis, né, do lugar, de episódios de fome generalizado, porque não existia estrutura nenhuma para receber aquela quantidade de gente. Então, no início, a produção era muito desorganizada, né? A retirada do ouro, tinha muitos conflitos entre os próprios mineradores. Então, foi por causa disso que a coroa, então, resolveu, né? Falou, vamos organizar a bagunça, né? Vamos criar um órgão que nós vamos nomear pessoas para poder dirigir esse órgão e regulamentar tudo, né? A extração, a produção, a cobrança dos impostos e etc. Então foi aí que surgiu a famosa Intendência das Minas. Os intendentes, qual era a função deles, né? Então, eles tinham a função de distribuir as datas ou lotes, né? No caso,
os mineradores descobriam o ouro, né? Então, ao longo da margem do rio ali, eles descobriram o ouro. Aí os intendentes chegavam ali e dividiam o rio em várias partes que eles chamavam de datas e distribuíam essas datas de acordo com a quantidade de pessoas, né, que podiam minerar. No caso aí, o minerador, ele era só ele mais um escravo, então ele recebia uma data. Se o minerador tivesse ele mais um escravo e mais 3 escravos, vamos supor, né? Aí ele recebia mais 3 datas. Então, as datas eram dadas de acordo com a quantidade de escravos que cada minerador tinha. Era esta a forma que eles faziam, né, para poder distribuir as datas. Por quê? Quanto mais gente minerando, melhor para a coroa, né, mais ouro. Bom, então eles tinham a função de distribuir as datas, os lotes, eles tinham a função de fiscalizar o lugar, né, obviamente, ver se estava sendo retirado, se estava sendo entregue o ouro para a coroa, cobrar os tributos, né? E também, obviamente, estabeleceu ali um tribunal que era para poder, né, julgar os crimes, que eram muitos, né, por causa dos conflitos, eram imensos no lugar, né? Bom, então foi nesse contexto que foram criados vários tributos. Quais foram os tributos que foram sendo criados ao longo, né, no final do século XVII e todo o século XVIII? Porque o auge do ouro foi o século XVIII, né? Então, primeiro a coroa estabeleceu o primeiro imposto, que já era cobrado no Brasil, que era o quinto. 20% de todo o ouro extraído era entregue à coroa. Só que o contrabando cresceu muito, né? E é claro que aí a coroa foi estabelecer um novo imposto, um segundo imposto, chamado a finta. A finta estabelecia uma quantidade de ouro que deveria ser retirado da região e entregue para a coroa, né, no final de cada período, né? Às vezes final do mês, outras vezes, né, eles estabeleciam um período maior e etc. Então, mesmo com o quinto, com a cobrança do quinto e o estabelecimento da finta, que era ali, né, uma quantidade de arroba de ouros que eles tinham que entregar para a coroa, o contrabando ainda continuava muito grande, porque o ouro, naquele momento, retirado não de grandes profundidades dos rios, era um ouro chamado de ouro de aluvião. Esse ouro, as pepitas eram muito pequenininhas, né, e o ouro era fino, então ele era fácil de ser contrabandeado, porque ele podia ser escondido em muitos lugares, né? Então, para poder evitar esse contrabando, a coroa criou as famosas casas de fundição. E é claro que os mineradores do lugar vão se rebelar contra isso. Depois a gente vai estar falando de uma rebelião que surgiu, chamada, né, a Rebelião de Vila Rica, né, em que os mineradores, muito insatisfeitos, né, com as casas de fundição, vão se rebelar. Então, as casas de fundição tinham a função de quê? Você retirava o ouro, você pegava todo o seu ouro, levava para as casas de fundição. Lá, eles pesavam o ouro, retirava a parte da coroa e fundia o restante do ouro e entregava para o minerador em barras. Esse ouro só podia ser movimentado dentro da coroa através das barras. E essas barras tinham o selo, né, da coroa de Portugal. Então, isso era uma forma para evitar o contrabando. Mas é óbvio que isso não evitou, né? Evitou um pouco, mas o contrabando continuava. Então, à medida que o ouro ia diminuindo, e a coroa achava que o ouro estava diminuindo só por causa do contrabando, e na verdade não era, né? Porque não existia técnicas muito avançadas para a retirada do ouro naquela época. Então, o ouro que estava na superfície, ele foi acabando naturalmente. E a coroa foi aumentando os impostos, né? Criou aí a captação, que era um imposto cobrado sobre a cabeça de cada pessoa, né, que vivia dentro da mina. O minerador, ele pagava por ele e por todos os seus agregados, ou seus familiares, ou os escravos que ele tinha. E mais tarde, né, a coroa também, acreditando que o contrabando tinha crescido e que era por conta disso que o ouro estava diminuindo, a coroa vai e estabelece a famosa derrama. A derrama, a gente sabe, né, ela vai acabar provocando a famosa Inconfidência Mineira, que é um dos assuntos que nós vamos trabalhar daqui a pouco também. Então, é neste contexto que vai começar o processo de exploração do ouro. Então, o ouro vai ser descoberto primeiro na região das Minas Gerais, né? E com o advento da Guerra dos Emboabas, muitos mineradores, fugindo da perseguição ali, né, da coroa portuguesa, eles adentram o interior do Brasil e acabam chegando no Mato Grosso, né, nas minas do Cuiabá. E depois, mais tarde, em Goiás. Então, o ouro, ele começa a ser extraído em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E o auge
né, da produção aurífera vai ser todo o século XVIII. A outra coisa que é interessante a gente falar também, gente, por que os bandeirantes conseguiram descobrir ouro, né, no interior do Brasil? Porque eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, né? As entradas, que eram as expedições oficiais, respeitavam o Tratado de Tordesilhas, eles não ultrapassavam. Mas os bandeirantes, não. Eles ultrapassavam, né, o Tratado de Tordesilhas e se embrenhavam no interior. E foi por isso, obviamente, que eles acabaram descobrindo o ouro, né? Porque no litoral brasileiro o ouro era de péssima qualidade, como eu já disse para vocês. Bom, então olha aí. Durante, então, o ciclo do ouro, formou-se uma sociedade, né, paralela àquela sociedade do açúcar. Lembra que eu falei para vocês que a sociedade do açúcar, ela era patriarcal, ela era rural e ela era praticamente imóvel, né? A sociedade que cria-se na região do ouro, né, na região mineradora, é completamente diferente. Primeiro porque as minas, elas eram construídas, né, de um lado do rio, de outro lado do rio era onde os mineradores moravam. Então, o próprio trabalho, né, da mineração vai proporcionar o surgimento de várias cidades. Então, o processo de produção, de extração do ouro é completamente diferente do processo de produção açucareira. Então, enquanto lá na região dos engenhos, né, nas fazendas, né, nós tivemos uma sociedade tipicamente rural, patriarcal, imóvel, aqui nós vamos ter uma sociedade diferente, né? Essa sociedade, ela é urbana, é uma sociedade móvel e que traz uma grande novidade, né, que não existia no Brasil ainda, que é a famosa classe média. Né? Então, mas aquela estrutura patriarcal, né, de poder do pai sobre a família, ela vai se manter. Né? Uma sociedade aristocratizada, é uma sociedade bastante conservadora ainda, mas é uma sociedade que tem uma mobilidade muito maior. Né? Então, ela costumava ser assim dividida. Olha, então aqui no topo nós temos, né, os grandes mineradores, as autoridades reais, tá? E no meio, né, que é essa sociedade, que é a famosa classe média, nós vamos ter os tropeiros oficiais, os burocratas, né, que são aí, né, funcionários públicos que chegavam a receber uma quantidade de dinheiro, né, que não deixava ele rico, mas que também não fazia parte da classe pobre. Né? Nós temos ainda os profissionais liberais, que fazem parte desse contexto aí, que vão prestar serviço para os mineradores. Né? Ali nós temos médicos, engenheiros, pequenos comerciantes, né? Os membros da igreja, os intelectuais, né? E assim, uma quantidade bastante significativa de pessoas que prestam serviço para os próprios mineradores que ali vivem na região. E na base dessa pirâmide nós temos ainda, né, os escravos, obviamente que vão compor a massa maior, né, da sociedade brasileira nesse período aí. Bom, além da sociedade mineradora, nós temos que falar a respeito das consequências da mineração para o Brasil, e que são muito importantes, né? O ciclo do ouro, ele muda a estrutura do Brasil, né, do Brasil colonial. Primeiro porque a quantidade de pessoas que vai se mudar para cá vai ser bastante significativa, né? Então, eles falam na época, né, que quase que Portugal ficou vazio. Né? É claro que é um exagero, mas isso é uma realidade. Né? Uma quantidade bastante significativa de portugueses vão vir para o Brasil por causa daquela imagem que eles criaram, né, que aqui no Brasil existia até cidade de ouro, gente de ouro. Né? Vocês sabem como que essas notícias chegam nos outros lugares. Né? Então, eram histórias fantasiosas, mas que o imaginário, né, acabava atraindo muitas pessoas. E muita gente também do Brasil inteiro, né, de outros lugares, de outras capitanias, acabaram se mudando para aquele lugar. Então, a sociedade, ela praticamente quadruplicou. A quantidade de pessoas se tornou bastante significativa, se a gente comparar com o anterior. Né? O número de cidades cresceu, porque, como eu disse para vocês, a atividade mineradora ela é urbana, as cidades nasciam do outro lado, né, de onde as pessoas mineravam, e isso vai provocar uma mudança nos hábitos brasileiros, porque no lugar das minas era proibido você praticar outro tipo de trabalho que não fosse o de minerar ou de prestar serviço para os mineradores.
Então, naquela região, todo mundo estava envolvido na extração do ouro, né? Ninguém podia, por exemplo, criar gado naquele lugar, né? Ninguém podia produzir nada naquele lugar. Por quê? Porque 90% das pessoas que estavam ali, elas tinham que se dedicar à extração do ouro. Então, isso acabou gerando ao entorno, né, dos lugares onde se minerava, as regiões nas proximidades, elas vão ficar responsáveis de abastecer as minas. Então, isso vai gerar no Brasil o que não existia antes, que é a criação de um mercado interno, né? Por quê? Porque as regiões nas proximidades, elas ficam responsáveis de abastecer as minas, ou de produtos hortifrutigranjeiros, ou de carne, né? Ou de produtos mais sofisticados, né? Como eram os instrumentos, as ferramentas, os remédios, roupas, né? Tudo aquilo que as pessoas necessitavam no seu dia a dia. Então, as outras capitanias do Brasil passam a se integrar melhor, né? Vai acontecer um processo de integração que não existia antes, né? Elas começam a abastecer as minas de ouro e é nesse contexto que surgem os tropeiros, que são aqueles que vão fazer esse transporte, principalmente para aquelas regiões montanhosas, né? No caso ali de Goiás Velha, né? Que era Vila Boa, na época, para poder abastecer as minas do lugar, né? Então, olha só, as mudanças que o ouro provocou no Brasil. Então, primeiro que eu comecei falando para vocês lá, a interiorização da colônia, né, e a expansão territorial, um número significativo de pessoas, né, uma mudança extremamente importante, que é a mudança do eixo econômico, né, do Nordeste para o Centro-Sul. E isso vai acabar provocando a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Além disso, a integração econômica que eu já falei para vocês e a contestação do Pacto Colonial. Então, nós vimos que a própria estrutura territorial do Brasil começou a mudar, né? É claro que já tinha começado a mudar com a pecuária, com as bandeiras, com as missões, né? Com a busca das drogas do sertão, mas a mineração ajudou a completar isso, né? E foi nesse período, no século XVIII, que foram assinados os tratados de limites, que depois, numa outra aula, nós vamos estar falando a respeito disso, que deu essa configuração geográfica que nós temos hoje, tá? Bom, então, o ouro, ele foi de fundamental importância e uma das consequências mais importantes foi essa aqui, que eu falei para vocês, a mudança do eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul, né? E isso acabou provocando a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. Uai, por quê? Porque agora o objeto de lucro da coroa estava nessa região de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, então era preciso que as autoridades estivessem mais próximas, né? Até porque os portos mais importantes do Brasil estavam no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então era ali, né, que se vigiava toda a saída do ouro do Brasil, então era importante que as autoridades estivessem mais próximas disso. Então foi nesse contexto que acontece essa transferência e a mudança, claro, né? De estrutura social que eu mostrei para vocês, né? O Brasil, de um país totalmente rural, o Brasil começa a se tornar um país mais urbano, né? E nessa época, os mineradores, muitos deles, pessoas muito ricas, né? Eles vão mandar seus filhos estudar na Europa. E nós estamos em pleno século XVIII, não se esqueça que foi o século das ideias liberais, né, difundidas pelo movimento chamado Iluminismo. Então, esses rapazes que saíam da colônia, que iam se formar lá na Europa, né, médicos, advogados, engenheiros, etc., eles eram muito influenciados pelas ideias liberais. E nesse contexto eles traziam isso para cá, voltavam, retornavam depois de terminar seus cursos, né, e traziam essas novas ideias. Então, dentro da colônia existia uma elite intelectualizada e é essa elite intelectualizada que vai começar a contestar o pacto colonial. Até porque o sistema colonial inteiro já estava em crise. Por quê? Porque aqui nós já estamos vivendo, né, a segunda fase da Revolução Industrial, certo? Então, já existia todo um processo de transformação econômica e política já em andamento dentro da Europa. Então, é claro que isso acabava influenciando, né, toda essa transformação e essa mudança, né, do eixo das ideias, né, aqui na nossa terra. Então, os filhos desses
mineradores, eles vinham com essas novas ideias. E é aí que vai começar, então, aqui a contestação ao pacto colonial, que vai acabar gerando, né, o que a gente chama de movimentos emancipacionistas, né, ou os movimentos que vão contestar a própria ordem, né, colonial do Brasil. Bom, além disso, gente, olha só, olha a transformação territorial que eu falei para vocês, ela é muito importante, né? Olha o que o próprio ciclo do ouro gera aqui. As mudanças. Vocês viram que as capitanias elas foram sendo divididas de acordo com a necessidade econômica do lugar, né? Então nós vamos ver que a divisão da capitania de São Paulo, ó, que gerou, né, a criação da capitania de Minas Gerais, a capitania de Goiás, né? A própria capitania de São Paulo. Então o Brasil vai se transformando. Essa forma geográfica que nós estamos vendo aqui, ela só vai acontecer de fato ao longo do século XVIII, né? Através, como eu disse para vocês, da assinatura dos tratados de limites, né? O último deles foi o Tratado de Badajoz. Tá? Bom, e o ciclo do ouro também, ele gera, a gente não pode deixar de falar disso aqui, porque o Enem cobra muito a respeito disso, né? O desenvolvimento das artes. Por quê? Porque muitas pessoas da própria colônia, elas vão utilizar o recurso, o incentivo, né, do dinheiro que elas recebem em proveito das artes no Brasil. Então, nós vamos ter uma mudança bastante significativa, como eu disse para vocês, por parte dessa elite intelectualizada, né? E era muito costume também, na época, né, as pessoas ricas doarem dinheiro para as igrejas, né, para a construção de museus, isso já fazia parte, né, da estrutura do lugar. Então, nessa época que nós vamos ter o primeiro movimento literário surgindo no Brasil, né, em Minas Gerais, e que vai estar expresso, né, nas obras do Cláudio Manuel da Costa e do Tomás Antônio Gonzaga, né, e muitos outros. Mas isso é muito importante porque é o princípio, né, do movimento literário no Brasil. No campo das artes plásticas, nós vamos ter o destaque, né, do Aleijadinho, chamado de Antônio Francisco Lisboa, né? O Manuel da Costa Taide, o famoso mestre Taide. Então, que vai dar uma cara diferente, né, naquela região mineradora, né? As cidades embelezadas, as igrejas, que vai imortalizar esse período da nossa história, né? E no campo musical nós temos o destaque aqui das composições do Américo Lobo, né, Mesquita, do Francisco Gomes e do Inácio Parreiras. Então, é claro que o ouro também vai influenciar nas artes brasileiras. A gente não pode deixar de falar a respeito disso, né? Bom, nesse contexto, né, para dar continuidade ao nosso conteúdo, durante o ciclo do açúcar e durante o ciclo do ouro, nós tivemos, né, movimentos que sacudiram a colônia. Quer dizer, os colonos aqui, eles não estavam 100% satisfeitos com tudo, né? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso por causa dos movimentos, das rebeliões que aconteceram no Brasil, né, durante o final do século XVI, século XVII e durante todo o século XVIII. Os historiadores costumam dividir essas rebeliões em dois grandes grupos, né? O primeiro grupo eles chamam de rebeliões nativistas e o segundo grupo eles chamam de rebeliões emancipacionistas, né, ou separatistas. Bom, o primeiro grupo das revoltas nativistas, elas tinham um caráter regional. Eram rebeliões que não estavam dispostas, né, a lutar pela independência do Brasil na época, né? O movimento não era separatista. Eram movimentos que contestavam a ordem do lugar, né? Eles estavam insatisfeitos ou com a cobrança abusiva dos impostos, ou eles estavam insatisfeitos com a administração do governador-geral ou de alguma outra autoridade do lugar, né? Ou eles estavam insatisfeitos com alguma companhia de comércio que não cumpria os contratos com eles. Então, eles se rebelavam para resolver problemas regionais. O objetivo não era separar da colônia naquele momento. E o segundo grupo, que é as rebeliões que nós vamos falar agora mesmo, são as rebeliões emancipacionistas ou separatistas. Estas, sim, tinham um cunho político muito forte, influenciadas pelas ideias liberais e iluministas da Europa, né? Essas rebeliões, elas desejavam a separação, que é o segundo grupo que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, o nosso primeiro grupo são as rebeliões nativistas. As rebeliões nativistas
o destaque, né? A revolta dos irmãos Beckmann, no Maranhão, a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, a Guerra dos Emboabas, né, na região das Minas Gerais, que hoje, né, aquela região, não se esqueça que nesse período ainda pertencia, né, à capitania de São Paulo, só que depois vão separar. E a revolta de Vila Rica. Essas 4 rebeliões são as mais cobradas. Existem outras, mas nós vamos falar das que, né, o Enem prioriza. Bom, olha só, a revolta dos Beckmanns em Maranhão. Essa rebelião, ela foi liderada pela elite local. Os 2 principais participantes foi o Tomás Beckmann e o irmão dele, Manuel. Por que essa rebelião aconteceu? Então, a capitania do Maranhão, ela foi criada depois que os franceses foram expulsos da França equinocial. Vocês se lembram que eu contei para vocês que os franceses invadiram primeiro a Baía da Guanabara? Eles criaram lá a França Antártica. Aí eles foram expulsos pelo Mendes Sá. Mais tarde, os franceses voltaram, né? Mas eles invadiram o Maranhão. E lá eles criaram a França equinocial. Ela teve um tempo de vida muito curto, foram só 3 anos, na verdade. Mas quando a coroa, né, expulsou os franceses daquela região, eles fundaram a capitania do Maranhão. E aí foi nesse contexto, que era uma capitania já longe, isolada, né, eles precisaram então criar uma estrutura para que os colonos pudessem viver ali. Então a coroa foi lá e criou uma companhia de comércio que ficaria responsável, né, de levar para os colonos do lugar aqueles tipos de alimento que eles não conseguiam produzir ali, ferramentas e escravos. E abastecer também, né, de remédios e outros produtos que não eram possível ser produzidos no lugar. Até porque muitos deles não podiam mesmo ser produzidos, né? Então, criou-se a capitania, criou-se a companhia de comércio, né, a companhia de comércio do Grão-Pará e Maranhão, que deveria ficar responsável de fazer isso. E os colonos se mudaram para lá e se mudaram também os jesuítas, os padres jesuítas. Bom, então, esses colonos, a principal função deles era a extração das drogas do sertão, né? E eles precisavam, obviamente, da mão de obra. Acontece que no decorrer do tempo, né, a companhia de comércio, ela não cumpria os acordos de jeito nenhum, né? Nunca trazia os alimentos necessários, quando trazia estragado. Nunca levava para os colonos, né, os escravos africanos, demorava demais. E aí os colonos, para poder resolver o problema deles, começaram a escravizar os índios das missões daquele lugar ali. E isso gerou um atrito, né, entre os colonos e os jesuítas e os próprios, né, administradores da companhia de comércio, porque lá tinha um escritório deles. E aí o que aconteceu? Os irmãos, né, Tomás e Manuel Beckmann, foram até o escritório da companhia para poder, né, exigir deles o cumprimento do contrato. Como isso não foi aceito, o que eles fizeram? Eles invadiram o escritório, fecharam o escritório, né, acabaram matando o administrador que estava ali, capturaram os índios das missões e resolveram, né, fazer por conta própria a justiça que eles achavam que tinha que ser feita. E o Tomás acabou indo para Portugal para poder anunciar, né, aquilo que eles estavam fazendo. O que aconteceu? Aconteceu que o Tomás, né, ele acabou sendo preso lá, a coroa portuguesa mandou para cá os seus administradores, né, todos os colonos envolvidos foram punidos, a companhia de comércio também, né, e o movimento termina assim. Então essa foi a famosa, né, revolta de Beckmann. Bom, a segunda rebelião que a gente vai trabalhar aqui é a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas foi uma guerra entre os mineradores paulistas e os forasteiros, as pessoas que vinham de fora. Lembra que eu falei para vocês que foram os bandeirantes, né, aqueles que estavam preando índio, que descobriram ouro no lugar. Só que, quando eles chegavam ali, eles eram pobres, eles tinham no máximo 1 ou 2 escravos. Então, quando os intendentes chegaram no lugar, eles começaram a distribuir os lotes. E eles distribuíam os lotes de forma injusta. Por quê? Porque os forasteiros que tinham vindo de fora, que não tinham descoberto nada, traziam vários escravos. Então, eles recebiam vários lotes. E os mineradores que haviam descoberto recebiam 2 lotes. Isso gerou vários conflitos entre eles. A Guerra dos Emboabas, na verdade, não é uma guerra, são vários pequenos confrontos, né? Por conta de quê? Da insatisfação dos mineradores com quem vinha de fora.
Muitas vezes esses forasteiros vinham para trazer produtos, né, e cobravam um absurdo deles. Então eles eram muito explorados. E além de que a Intendência das Minas cometia, né, essa injustiça com eles. Então isso gerou vários confrontos. O último desses confrontos aconteceu nas margens de um rio chamado Capão, né, que a coroa portuguesa organizou lá uma emboscada para matar os mineradores. E eles queriam se livrar dos mineradores. Esses mineradores, então, foram pegos de surpresa nesse rio Capão. Muitos deles conseguiram fugir, outros acabaram mortos ali. Os que conseguiram fugir, embrenharam o mato, né, e foram para a Índia de novo. E foi aí que eles acabaram chegando nas minas do Cuiabá, né, mais tarde Mato Grosso. Tá? Bom, então a Guerra dos Emboabas está diretamente ligada ao processo de colonização do Mato Grosso. Tá? Bom, então essa foi a famosa Guerra dos Emboabas. Por que Emboabas? Os forasteiros, eles vestiam aquelas roupas, na época, cheias de penas, né? E principalmente aqui na bota deles tinha aquelas penas, e eles eram apelidados, então, com o nome de uma ave muito feia do lugar, que era Emboaba, por isso o nome. Bom, o terceiro movimento aqui é a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates aconteceu naquela região onde os holandeses viviam. Lembra que eu contei para vocês que Maurício de Nassau tinha fundado a tal da cidade de Maurícia? Nessa época, né, essa cidade já se chamava Recife, né, ela foi rebatizada mais tarde. Bom, os mascates eram os comerciantes ricos que viviam em Recife. Eles eram aqueles, né, ou judeus ou ex-protestantes que viviam ali, eram homens muito ricos. E os fazendeiros viviam em Olinda. Olinda e Recife era separado só por uma ponte, né? A Olinda ficava na parte alta, ficava não, fica até hoje, né? Na parte alta e Recife na parte baixa. Então, a Olinda era a vila, né, onde vivia os fazendeiros, que eram os homens bons do lugar, né? Eram eles que ocupavam a Câmara Municipal. E Recife era o lugar onde viviam os comerciantes, que eram apelidados de mascate, que é um termo pejorativo, né? Porque eles emprestavam dinheiro a juros. No contexto de crise da produção açucareira, os fazendeiros de Olinda, eles foram se endividando com os comerciantes de Recife. O açúcar entrou em decadência e eles não conseguiam ganhar dinheiro, e eles foram pegando dinheiro e não conseguiam pagar. Acontece que essas dívidas começaram a ser cobradas pelos comerciantes de Recife. Só que os fazendeiros de Olinda não pagavam, porque eles eram os homens bons, eles tinham direitos políticos e eles não pagavam. Aí, para ter pé de igualdade com eles, os comerciantes de Recife começaram um movimento e pediram para a coroa para elevar Recife à condição de vila. Porque aí criaria uma Câmara Municipal, eles se tornariam homens bons e aí eles teriam o mesmo direito político, né, para poder cobrar, inclusive, as suas dívidas. Acontece que os fazendeiros de Olinda não aceitaram, e isso acabou gerando uma guerra entre eles que durou praticamente um ano. A coroa portuguesa acabou mandando, né, os seus representantes para o lugar, né? Os representantes concluíram que quem tinha começado a confusão era os fazendeiros, né? Eles foram punidos, foram desterrados, perderam suas terras e seus bens para o pagamento das suas dívidas, e Recife foi elevada à condição de vila. E a última rebelião é essa daqui, a Revolta de Felipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica, que eu falei para vocês que foi um movimento contra a criação das casas de fundição. Por quê? As casas de fundição, o ouro era fundido em barras, né? E os mineradores ficaram muito pé da vida com isso, porque na hora de se fundir o ouro, eles perdiam uma grande quantidade de ouro, né? E eles não achavam que aquilo era justo. Por quê? Porque os impostos já eram abusivos, né? E com a criação das casas de fundição, eles iam perder mais ainda. Então, esse minerador chamado Felipe dos Santos, né? Ele movimentou todo o grupo ali e iniciou uma rebelião para o fechamento da casa de fundição de Vila Rica. Na época, o governador ali do lugar estava sozinho, sem tropas militares, ele aceitou, né, as reivindicações dos mineradores, né, fez de conta que estava tudo numa boa, foi lá, pegou o papelzinho, né, em que eles faziam várias reivindicações. Aí o governador fez de conta que aceitou tudo, os mineradores foram para casa numa boa. Acontece que ele chamou reforços, né? Quando os reforços chegaram na região, o governador mandou prender todos os mineradores, pegou o Felipe dos Santos, né? Prendeu ele em 4 cavalos
e bateu nos cavalos, explodiu o cara em praça pública e começou a pendurar os pedaços dele por todas as cidades, né? Então essa foi uma punição exemplar. Aí os mineradores fizeram o quê? Não se rebelaram mais. Então essa rebelião também é uma rebelião nativista. O segundo grupo das rebeliões, que a gente vai trabalhar agora, são as rebeliões emancipacionistas ou separatistas. Então, esse grupo de rebeliões é aquela que eu falei para vocês, em que já tem um cunho político, né? A elite do lugar já está contestando, tá? O pacto colonial, já está contestando, né, o poder abusivo da coroa sobre eles. Esse assunto nós vamos falar daqui a pouco, tudo bem?